Hebreus, capítulo 10. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, para estarmos aqui cultuando e glorificando, Senhor, o Teu santo e bendito nome. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, nos dá graça, fala conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nos ajuda, nos abençoa, para a glória do Teu nome. Continua nos dando saúde, continua nos livrando do mal, Senhor. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja de todo mal. Aqueles que estão enfermos, Senhor, tem misericórdia. Entra com a Tua provisão, Senhor, estende a Tua mão de poder, curando, restaurando as saúdes, para que os Teus filhos, Senhor, voltem, Senhor, à Tua casa com alegria e continuem glorificando o Teu nome, Senhor. Visita todos, Senhor, os Teus filhos no nosso campo eclesiástico, os nossos familiares, amigos, parentes, Senhor. Ajuda, Senhor, neste momento de dificuldade. Continua também provendo, Senhor, o pão na mesa dos Teus filhos. Que o Senhor venha, Senhor, repreender todo o mal. Que o Senhor venha abrir portas de emprego. Que o Senhor venha, Senhor, continuar provendo aquilo que os Teus filhos precisam para continuar vivendo, ó Deus. Da graça, abençoa, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Nós vamos seguir o culto aqui da maneira que já estamos fazendo, desde quarta-feira. Vamos evitar ficar muito próximos, sentar com uma certa distância uns dos outros, no máximo 2 pessoas por banco, todos de máscara. A Biel vai passando álcool em gel aí na mão de quem for chegando, e assim nós vamos cultuando a Deus com segurança, mediante a situação de pandemia que nós estamos vivendo, amém? O Alex está autorizado a tirar a máscara para ele louvar a Deus, ele pediu para mim, e depois que ele terminar o louvor, ele vai novamente colocar a máscara. Eu, quando for falar também, depois eu vou tirar a minha, porque é meio ruim estar falando aqui com máscara, estou bem distante dos irmãos, então nós não vamos ter problema em relação a isso, amém? Amém. Nós vamos louvar a Deus então com 2 hinos, e vamos estar aí adorando o Senhor. Hino de número 1. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Constantes, chuvas do Consolador, Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Consolador, dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos, do santo preceptor, chuvas de
Consolador. Amém. Glória a Deus. Hino de número 225. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha ao alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixe sua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, nome do valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, soldado do Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo e com poder. Ser valente, branco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes amor e serás um vencedor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, eu enterro o mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com indômito valor, Consolador. Ser valente. Amém. Glória a Deus. No final, a gente canta mais um pouco. Amém? Irmãos, eu havia dito na quarta-feira passada, alguns irmãos que não estavam aqui, eu vou repetir, nós não vamos manusear dinheiro durante o culto, tá? Então, as nossas ofertas, quem quiser dar alguma oferta, quando o culto for encerrado, quando o irmão levantar para ir embora, tem uma caixinha ali na última mesa, pode estar depositando sua oferta ali dentro, tá bom? Nós não vamos manusear dinheiro no momento do culto, por conta de não termos que higienizar a mão depois disso, tá? Hoje também, como de costume, é o nosso culto público, né? O culto de sexta-feira. Então, para não tirar a oportunidade dos irmãos, eu gostaria de sugerir o seguinte: quem tiver um testemunho, quem quiser louvar a Deus, ou ainda quiser fazer menção de alguns versículos da Palavra do Senhor, sem sair do seu lugar, o irmão pode estar levantando a mão,
Aí nós daremos a oportunidade, o irmão levanta onde o irmão está, conta o seu testemunho, louva a Deus, ou se quiser ler um versículo, falar algo da palavra do Senhor, pode estar fazendo. Não tire a máscara, tá? E também a igreja é pequena, não vai nem precisar de microfone. Fale aí um pouco mais alto de onde você estiver. E quando o irmão terminar, o irmão senta, e se tiver mais alguém, nós faremos assim sucessivamente, tá? Aí quando não tiver mais ninguém para falar, nós estaremos falando aqui do público. Amém? Entenderam? Então, se tiver alguém nesse momento que deseja estar dando testemunho, louvando a Deus com hino, ou ainda fazendo menção da palavra do Senhor, só levantar a sua mão, nós vamos dar a oportunidade. Você pode ficar em pé aí mesmo onde você está e estar falando aquilo que Deus pôs no seu coração. Alguém? Ninguém? Então, tá bom. Então nós vamos estar falando nesse momento. Eu não olhei por ele aqui. Não, desculpa, você está do lado e não te vi. Então eu vou tirar aqui minha máscara para a gente estar fazendo menção aqui da palavra. Depois eu volto a colocá-la de novo. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler os últimos versículos aqui do capítulo 10. Uma passagem que eu sempre falo, que eu gosto muito dessa passagem. E a gente vai meditar um pouquinho dentro desses versículos que estaremos lendo. A partir do versículo 35, irmãos. Hebreus 10, 35 em diante. Todos encontraram? Diz assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Quando eu medito nesses versículos, eu vejo a importância do cristão sempre perseverar na presença de Deus. Perseverar. E diante dessa situação de perseverar diante de Deus, na presença de Deus, eu tenho uma preocupação porque nós estamos vivendo dias onde nós estamos vendo ou nós estamos confrontando com uma geração que não está sendo ensinada a perseverar. Nós estamos vendo uma geração que, muito pelo contrário, se desmotiva com muita facilidade e desiste também com muita facilidade. Eu até atribuo um pouco disso à questão da tecnologia, porque a tecnologia ela tem o seu lado bom, não é? Nós não vamos desprezar isso de forma alguma. Facilitou muito a nossa vida em muitos aspectos, mas ela também nos torna seres um tanto quanto impacientes, não é? Nós queremos tudo para já. Haja vista da maneira que nós utilizamos, por exemplo, os meios de comunicação, não é? Você manda uma mensagem para alguém, a pessoa demora 2 minutos para te responder, ou você acha que a pessoa está te ignorando, porque aconteceu algum problema, né? A mãe manda uma mensagem para o filho, passou 5 minutos, não respondeu, ela liga. Tem coisa errada. Quer dizer, por quê? Veja, eu estou brincando com algumas questões, mas isso retrata uma realidade que nós estamos vivendo, porque a tecnologia está nos condicionando ao imediatismo, não é? Às vezes a pessoa está perto da gente
Eu não sei se isso acontece só lá em casa ou se na casa dos irmãos também. Às vezes um está na sala ou está no quarto, e em vez de falar, manda mensagem. Né? Às vezes a Júlia vai perguntar uma coisa para mim, pai, eu falo, mas você precisa me chamar no telefone? E a gente acaba fazendo isso também, porque isso acaba se tornando um hábito. E isso não é bom, não é salutar, por quê? Porque isso nos torna extremamente imediatistas, nós não temos paciência de esperar. E como é que nós vamos lidar com as coisas de Deus se nós não temos paciência para esperar? Sendo que Deus, dentro de diversas respostas que Ele pode nos dar, muitas vezes Ele pode nos dizer sim, muitas vezes Ele pode nos dizer não, e muitas vezes Ele pode nos dizer espera. E aí, como é que nós vamos lidar com o espera de Deus? Porque para esperar alguém que eu sei que vai me responder, alguém que eu vejo perto de mim, alguém que eu estou acostumado, né, a ter um relacionamento, eu estou impaciente. Imagina se a pessoa não tiver uma afinidade tão grande com Deus, como é que essa pessoa vai ter fé o suficiente para esperar em Deus nessas circunstâncias? Então veja que, como eu disse no começo, essa questão da tecnologia, ela nos favorece em muitos aspectos, mas também nos atrapalha em alguns, não é? Já pensou, vou usar um termo aqui chulo, né, mas só para ilustrar o que eu vou querer dizer, se as coisas do céu viessem pelo WhatsApp, né? Manda um WhatsApp para lá e, peraí, ficou verdinho, né? Ficou azulzinho, vamos ver se já vai responder. Tá gravando o áudio, não, tá digitando, né? Imagina como seria. Agora, nós oramos a Deus e é tudo pela fé. Você não está vendo se a sua oração ficou ticada com azulzinho, você não está vendo se tem alguém digitando para responder agora, você vai responder a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Então, tudo isso eu vejo que causa uma desistência. As pessoas estão sendo motivadas por conta dessas situações a desistirem das coisas na sua vida pessoal e também nas coisas espirituais. Quantas pessoas hoje que desistem de buscar algo espiritualmente falando? Não é? É que a gente não sabe o que passa na vida de cada um. Mas quantas pessoas hoje será que oram, por exemplo, para ser baseado no Espírito Santo? Quantas pessoas hoje será que oram para receber um dom de Deus? Eu lembro que quando eu era novo convertido, quantas vigílias, quantas vezes nós íamos ao monte, né, orar às madrugadas, buscando dons espirituais. O propósito era sair de lá cheio da graça de Deus, revestido do Espírito de Deus, não é? E parece que as pessoas já não têm mais tanta disposição para isso, nesses dias, porque a busca muitas vezes requer espera ou até mesmo perseverança. A pessoa precisa perseverar nesse propósito. Não é uma coisa que você pede e Deus toca aqui. Não é assim que funciona. As coisas com Deus não funcionam assim. Com pai e mãe, com amigo, com marido, com esposa, pode até ser assim. Né? Manda uma mensagem, traz um copo d'água para mim, toca aqui, você me pediu, tá aqui. Quero comer tal coisa, tá aqui, eu fiz, eu comprei tal comida, tá aqui. Então quer dizer, mas com Deus o negócio não é assim. E o problema é que as pessoas, nós estamos vendo uma geração desmotivada em perseverar ou em querer estar buscando a Deus para alcançar algo. Mas vejam que o escritor aos Hebreus, aqui nos versículos que nós lemos, nós vamos aqui tratar versículo por versículo, ele vem nos motivando a nós sermos perseverantes com Deus, não é? Nós temos diversos versículos na Bíblia que nos motivam a buscar algo do Senhor. Outro dia ainda nós fizemos uma live, quando não estava tendo os cultos, sobre aquela parábola do juiz iníquo, né? Quem lembra dessa parábola? Era uma mulher que ela importunava um juiz porque ela queria que lhe fosse feito justiça na sua causa.
E a Bíblia diz que aquele juiz ele não temia os homens e nem temia Deus. Mas portanto que aquela mulher o importunava, ele pensou, bom, eu não temo os homens, não temo a Deus, mas essa mulher não me dá sossego. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer justiça para essa mulher, eu vou atender o pedido dela para ela me deixar em paz. Se essa mulher tivesse ido 1 ou 2 ou 3 vezes só falar com esse juiz, ela teria alcançado o que ela queria? Não. Mas o que fez ela alcançar, ou que fosse feito justiça em prol da causa dela? A sua insistência, a sua perseverança. E é justamente disso que nós estamos falando, porque Jesus, quando ele tira a lição dessa parábola, ele ainda diz assim, olha, essa mulher, ela pedia para um juiz, né, ou seja, para um homem, que a Bíblia diz que ele era iníquo, que ele não praticava boas obras, e mesmo o homem sendo ruim, ele atendeu o pedido dessa mulher. Aí Jesus faz o contraste, fala, imagina o vosso Pai, Deus Todo-Poderoso, que é infinitamente bom, que é galardoador daqueles que o buscam, também não atenderá às vossas petições, não vos fará justiça? Mas o que falta para o povo? Falta essa perseverança. Falta esse desejo de buscar a Deus. Falta essa vontade de, não, eu vou lá, eu vou me consagrar. Quantas pessoas hoje em dia ainda se consagram, irmãos, que buscam a Deus e se consagram por algum motivo, por alguma coisa que desejam obter da parte de Deus? Nós estamos vivendo tempos hoje das facilidades espirituais, né? Ó, toma lá da cá, vamos fazer um negocinho com Deus, vamos lá barganhar com Deus. Quer dizer, será que Deus é um ser que precisa barganhar? Deus ele tem à disposição dele anjos e anjos incontáveis que ficam dia e noite dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Será que Deus precisa de mim para falar isso? Deus ele não deseja que eu fique ali querendo barganhar uma glorificação com Ele. Sabe o que Deus deseja de mim, de você? Olhar aqui dentro e ver uma sinceridade quando nós falamos dessas palavras de fato. Quando nós abrimos a nossa boca para dizer santo, é porque nós temos consciência que o nosso Deus ele é santo, que Ele é separado. E nós nos portamos na presença dEle de tal forma que a gente venha a ser atendido diante da sua majestade, da sua santidade. Então veja que Deus ele está interessado muitas vezes na nossa sinceridade, num objetivo sincero de coração. Mas as pessoas são desmotivadas hoje a isso. Nota que se fizermos um culto de oração, a gente observa isso pela quantidade de pessoas. Não estou dizendo agora, período de pandemia, mas isso já vem de antes desse período, não é? Pela quantidade de pessoas que se dispunham a orar, pela quantidade de pessoas que se dispunham a jejuar, pela quantidade de pessoas que se dispunham ali a oferecer algo para Deus dentro da casa do Senhor. Então veja que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas vão se esfriando nesse sentido, né? Mas aqui, como eu estava dizendo, o escritor aos Hebreus, ele vem nos orientando, vem nos ensinando, até mesmo nos exortando a nós perseverarmos nesse propósito. No versículo 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. E ele diz o motivo para você não rejeitar a sua confiança, que tem grande e avultado galardão. O que é grande e avultado? É uma coisa tamanha, indescritível, que a gente não consegue traduzir em palavras, não é? Galardão é uma recompensa. Então a nossa confiança em Deus, ela vai produzir uma recompensa indescritível. A nossa confiança em Deus vai trazer uma recompensa gigantesca para as nossas vidas. Mas veja aqui, ó, não rejeiteis a vossa confiança.
Eu não me recordo de cabeça, agora me vem um versículo, eu sempre troco, eu não lembro se é Lucas 19 ou 21 ou se é Lucas 21, 19. Uma das duas referências, que diz assim: na vossa paciência possuí a vossa alma. Quando Jesus ele diz essas palavras, quando ele está usando ali o termo paciência, significa em nós confiarmos até o fim, em nós insistirmos até o fim, em nós não arredarmos pé dessa situação de crer até o fim, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando bate ali o problema, a tristeza, o cansaço, a gente continuar firme. Achou a referência, irmão? 21, 19. 21, 19? Eu sempre inverto, eu falo 19, 21. É 21, 19. Não, como que é? Não... Na vossa paciência possuí a vossa alma. Não rejeiteis a confiança que de Deus. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Jesus está falando o quê? De salvação. Não é? Possuir a vossa alma. Você vai ter a salvação da sua alma na sua perseverança, na sua vontade de ir até o fim. O apóstolo Paulo, quando ele estava ali para terminar a sua vida, não é? Ele mesmo declara: combati o bom combate, acabei a carreira, e o que ele fez no final, o mais importante? Guardei a fé. Aí ele sabia, veja que entrou a parte da perseverança, né? Combati o bom combate. Combater é fácil? Não é. Imagina você estar numa luta, né? Se você vê um soldado, por exemplo, empunhando a espada com uma mão e no outro braço aqui um escudo, e vai lutando e dando espadada e se defendendo e dando espadada e caminhando, às vezes tem que recuar e depois avança e se machuca e o escudo começa a ficar pesado e a espada ainda mais pesada, para levantar já começa a doer o braço, para bater já não tem mais aquela mesma força lá de trás, ou seja, mas o importante é não desistir, porque no meio desse combate, quem nos fortalece é o Senhor. No meio desse combate, quem cura as nossas feridas é o Senhor. No meio desse combate, quem nos guia, quem nos mostra o caminho é o Senhor. Então, no combate, o mais importante é você perseverar. E aí Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Ele sabia o que ele fazia, não era uma luta aleatória. Peraí, eu entrei de gaiato numa luta, estou aqui dando espadada, me defendendo, mas eu não sei nem o que está acontecendo, eu não sei nem quem está brigando, não sei por que é essa briga. Não, nós estamos engajados numa luta conscientes. Nós estamos engajados numa batalha sabendo o que está acontecendo. Nós sabemos que temos um inimigo, que ele não descansa, que ele não dorme, que ele está o tempo todo ali lutando para nos derrubar, para nos entristecer, para nos enfraquecer. Mas ao mesmo tempo o Espírito de Deus está também nos fortalecendo, nos motivando, nos dando uma visão celestial. Olha, você está combatendo um bom combate, tem uma carreira para ser trilhada, porque lá no final você vai alcançar a promessa de uma vida eterna na presença de Deus. Aleluia. Então veja que é consciente. E o apóstolo Paulo diz, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha para a vida de Paulo. Talvez alguém pense assim: mas você está falando de Paulo, né? Então vamos lá, vamos olhar para a vida dele. Quantos naufrágios? Quantos açoites? Quantas prisões? Alguns lugares Paulo saiu dado como morto. Teve lugar que Paulo teve que ser colocado dentro de um cesto e descerem ele de noite pelo muro da cidade, porque o povo queria matá-lo. Aí você olha para o camarada desse e fala: peraí, ele está fazendo a obra de Deus e está acontecendo tudo isso? Mas ele não perdia a fé, porque quanto mais ele era perseguido e quanto mais Deus o preservava diante dessas lutas, dessas dificuldades, diante dos naufrágios, não é?
as pessoas começavam a ver algo diferente na vida dele. Peraí, outro era para ter morrido já no lugar dele, outro já era para ter desistido, já era para ter jogado tudo para o alto. O que motiva esse homem a ser desse jeito? Isso é que despertava a curiosidade nas pessoas. E Paulo pregava ali a palavra de Deus com eloquência. E Deus ia abençoando a obra de Paulo, feita pelas mãos de Paulo, porque era pautado na fé em Deus. Quando ele conclui essa parte de perseverança, que foi a parte dele, veja que Deus não faz a nossa parte por nós. Nossa parte cabe a nós. Aí entra a parte de Deus. Aí Paulo falou, agora eu sei que a coroa da justiça já está preparada para mim. Que o justo juiz agora iria coroá-lo ou recompensá-lo por tudo aquilo que ele fez durante sua vida. Não estamos falando de um dia, não estamos falando de uma semana de campanha, não estamos falando de 15 dias. Isso foi luta de uma vida. Então veja, por isso que o escritor aos Hebreus diz aqui, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Em quem que nós temos confiado? Uma pergunta para todos nós nessa noite. Onde nós temos colocado a nossa confiança? Na vacina aí do Covid? No governo? No auxílio do governo? Onde que nós temos colocado a nossa confiança? Quantos será que ainda se lembram de Deus? O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza, não temerei. O Senhor é o meu rochedo. Nossa confiança em todo o tempo deve estar posta no Senhor, não é? Deus está no controle de tudo. Ai meu Deus, será que vai acabar tudo agora, vai morrer todo mundo e não vai ter mais nada? Não, pergunta errada. O que será que Deus quer nos dizer no meio de toda essa situação? Qual será que é o recado de Deus para nós em meio a tudo isso que está acontecendo? Eu acho que seria uma pergunta mais coerente. Porque Deus ele tem o controle absoluto de todas as coisas. O que nós precisamos aprender de tudo isso? Talvez essa fosse uma pergunta mais interessante para que fizéssemos. Então vejam que a nossa confiança, independente da situação que a gente esteja vivendo, independente daquilo que a gente esteja passando, ela precisa estar posta em Deus. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Por quê? Porque ela tem um grande e avultado galardão. Você vai ter uma recompensa por conta dessa sua confiança. Deus ele vê os seus momentos de dificuldade. Deus vê os seus momentos de tristeza, de sofrimento, de solidão, de dor, de choro quando ninguém está te vendo. E Ele é aquele que vai te recompensar em meio a todas essas situações. Porque mesmo em meio a todos esses problemas, Ele contempla aqueles que perseveram em confiar nele. Então o escritor dos Hebreus vem dizendo, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. No 36, aqui tem uma questão também que é interessante, ó. Porque necessitais de paciência, mais uma vez, paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Sabe qual é o problema desse versículo na nossa vida, na aplicação dele na nossa vida? É que nós invertemos essa ordem. Nós primeiro queremos a promessa para depois pensar em fazer a vontade de Deus. Não é assim que a gente faz? Ah, Senhor, se o Senhor me fizesse tal coisa, eu ia ser o crente mais fiel daquela igreja. Isso é barganhar, irmãos. Isso é barganhar. Você já está pensando só em você, você não está pensando em glorificar o nome do Senhor. Se Deus me desse tal coisa, eu ia ser o primeiro a chegar e o último a sair. Será que ia ser assim mesmo? Será que na prática funciona desse jeito?
Porque aqui a Bíblia diz ao contrário, ó. Porque necessitais de paciência. No meio dos nossos problemas, no meio das nossas provações, no meio das nossas adversidades, nós precisamos o quê? De paciência. Para depois que nós aprendermos a vontade de Deus para a nossa vida, depois que nós entendermos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, quando a gente compreender o que Deus deseja que nós possamos produzir na sua obra, aí a gente vem alcançar a promessa. Lembra do povo de Israel quando sai da terra do Egito? Deus tinha uma promessa para o povo quando tirou do Egito. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Qual era a promessa? Que Deus introduziria aquele povo para uma terra que mana leite e mel, uma terra prometida já a Abraão, não é? Que Deus daria por herança a descendência de Abraão. E o que acontece com aquele povo quando eles saem do Egito? Eles precisaram o quê? De paciência, para aprender o quê? A vontade de Deus. Não foi assim? O que aconteceu com aquele povo? Eles foram para onde quando saíram do Egito? O passaporte dele estava escrito assim, ó, terra prometida. Então, ó, pega o teu ticket, saindo do Egito, põe no bolso aí, ó, terra prometida. Opa, é nóis. Mas quando eles cruzaram o mar, onde eles entraram? No deserto. Peraí, me colocaram no lugar errado, porque está escrito aqui terra prometida, eu estou no deserto. Coisa errada aí, alguém errou a direção. Porque eles saíram do Egito, agora o Egito precisava sair deles. Eles tinham que aprender a andar com Deus. Eles tinham que aprender a depender de Deus. Eles tinham que aprender a buscar a Deus. Porque Deus coloca aquele povo em situações de necessidades básicas. Por que eram necessidades básicas? Sede, fome, para que aquele povo aprendesse a depender de Deus. Deus deixou o povo com sede e com fome no deserto? Não. Mas não era tudo como eles queriam, né? O povo tinha fome. A Bíblia diz que Deus manda o pão do céu. Imagina o povo reclamando para Moisés, né? Moisés, estamos com fome. Aí Moisés vai lá orar a Deus. Senhor, o povo está com fome. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, fala para o povo que amanhã eu vou fazer cair pão do céu. O que você pensa? Senhor, eu quero o meu mais clarinho, quentinho, que com a manteiga eu gosto mais, outro não, quero o meu mais moreninho. Vai cair pão do céu. Aí o povo chega no outro dia de manhã, né? Aquela fome, né? Imagina, não tinha meia dúzia não, era de 1 a 2 milhões de pessoas só, tá? Vai cair pão do céu. Aí eles saem de manhã e vê aquele campo ali com aquele orvalho, aquela coisa esbranquiçada, parecendo umas escamas. E quando o povo olha para aquilo, eles falam assim, que é isso? Aí nem Moisés sabia que era aquilo, né? Aí Deus fala para o povo, isso aqui é o pão do céu. Mas como chama isso? Esse exatamente que eles estão perguntando. Que isso? O nome vai ser que isso? Maná no hebraico significa que isso? Que o povo questionou. Que isso? Quer comer pão do céu? Quero. Então o que você faz? Levanta cedo. Tem que ser cedo. Porque isso é tipo de um orvalho, quando o dia raiar e o sol bater, esse negócio vai derreter, não vai prestar para nada, então você levanta cedo, antes do sol nascer, quando ainda estiver frio, pega ali mais ou menos 5 quilos, de 1 a 5 quilos por família, leva para casa, separa tudo, depois disso aí você faz uma massa, amassa bem, isso vai virar uma massa, você molda, assa e vira pão. Quer encher a barriga? Tem um processo. Quer comer de
Deus, tem um processo. Quer se fartar das coisas de Deus, tem um processo de perseverança, de dependência, de obediência, de fazer a vontade dEle e não a tua, para que você verdadeiramente possa se alimentar. Ah, Senhor, mas vou pegar mais para amanhã. Eu não quero trabalhar amanhã, quero fazer tudo hoje. Não serve. Se fizer a mais para amanhã, estraga. Só um dia na semana não estragava, porque o povo guardava o sábado. Então na sexta-feira era a porção dobrada e para o sábado não estragava. No mais era a quantia certa. Por quê? Porque eles tinham que crer que no dia seguinte Deus entraria com a providência para a vida deles novamente. Será que isso diz alguma coisa para nós hoje? Porque necessitais de paciência. E a gente é assim, a gente tem uma conta para pagar daqui 15 dias. É óbvio que ninguém paga a conta deitado na cama, né? Só se você for rico e tiver um laptop, um celular na mão. Não, estou brincando, mas ninguém paga a conta sem trabalhar. Para você pagar as suas contas, você vai fazer o quê? Você vai arregaçar sua manga e vai sair aí para enfrentar o que você tem que fazer no dia. O resultado disso, quem vai te favorecer é o Senhor. Então, por que nós sofremos por antecipação por uma coisa que Deus ele provê na nossa vida a cada dia? Vamos melhorar um pouco. Como que Jesus nos ensina a orar, por exemplo, na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá para a quinzena inteira? O pão nosso de cada dia nos dá para a semana? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Espera aí, mas amanhã você não vai querer comer de novo? O almoço de hoje vai valer para amanhã? Vai? Não, eu te garanto que se você comer muito, não vai valer para amanhã. O almoço de hoje não serve para amanhã, irmãos. O que você comeu hoje não vai te satisfazer amanhã. Amanhã você vai ter fome outra vez. O que você jantar agora, ou que você já jantou, não sei para quem já jantou, não vai te satisfazer amanhã. Porque amanhã, quando der esse horário, você vai estar com fome de novo. Então significa que você precisa comer todos os dias. Mas você não tem que se preocupar com a comida de todos os dias, porque você está vivendo hoje. E foi mais ou menos isso que Deus tentou ensinar para o povo no deserto, lá na situação do maná. Olha, todo dia vai cair pão do céu. Então era uma situação que já não era mais para ser preocupação na vida daquele povo. Por quê? Porque agora eu tenho um Deus que sustenta, que me cuida, que cuida de mim, que me sustenta, que sabe que eu preciso comer, que sabe que eu preciso beber. Mas a situação está difícil, veio uma situação que eu não esperava, mas Deus ele é provedor, Deus vai preparar, de uma forma ou de outra, o pão que Deus tem para te enviar vai chegar nas suas mãos. E aqui está dizendo, porque necessitais de paciência. Sabe o que acontece, irmãos? Nessas horas, com esse tipo de situação, como serviu para o povo lá no deserto, muitas vezes serve na nossa vida também. Nessas horas, nós aprendemos a buscar a Deus. Por isso que existe um perigo, entende o que eu quero dizer? Quando as coisas estão muito certinhas, quando as coisas estão boas demais. Sabe qual é o perigo que existe? Do nosso declínio espiritual. Porque nós somos motivados a subir a ladeira espiritual no meio das adversidades. Imagine se o crente não tivesse problema. Agora é glória a Deus e aleluia, eu sou rico, carro do ano, casa bonita, mansão, casa na praia. Pega um camarada desse no fim do ano, vê se ele é crente ainda. Não estou dizendo aqui que ter dinheiro é pecado, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que Deus ele trabalha nas nossas vidas em meio às nossas dificuldades. Porque não é só o dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro e não tem saúde, por exemplo.
Então o dinheiro para aquela pessoa não vale muita coisa, porque às vezes o problema de saúde, o dinheiro não tem solução. Então, eu conheço uma pessoa que foi acometida por um câncer, e essa pessoa tem muito dinheiro, e um dia essa pessoa virou para mim e falou: olha, eu trabalhei minha vida toda, juntei uma fortuna, tenho muitos imóveis de aluguel, tenho uma conta bancária gigantesca, mas o tratamento que eu recebo no hospital aqui é o mesmo tratamento que eles dão para uma pessoa que não tem nada, por exemplo, lá na África, num estado de miséria. O mesmo remédio que eles injetam em mim para combater a minha doença é o remédio que o cara que não tem nada, não tem onde cair morto, toma. Então, do que me valeu tudo isso? Então, Deus sabe onde mexer, Deus sabe onde trabalhar, Deus sabe onde nos trazer, né? Como fazer para nos trazer próximo a Ele. Então essa é a questão. Veja que o povo no deserto, eles são ensinados a confiarem em Deus. E as pessoas hoje estão declinando essa paciência. Por quê? Porque as pessoas não estão mais acostumadas a esperar. As pessoas não conseguem mais perseverar. E aqui está dizendo, porque a gente precisa de paciência, porque depois de termos feito a vontade de Deus, nós vamos alcançar a promessa. E tem gente que nem sabe qual é a vontade de Deus para a vida dela. Lembra o exemplo que eu dei agora há pouco do soldado lutando lá? Tem gente que sabe em qual batalha está, porque luta e o objetivo daquela luta. Mas tem gente que está dando espadada para todo lado aí, sem saber para onde bate. E às vezes machucando até o próximo. O que está ali fazendo parte do seu exército, que é seu companheiro, está apanhando dele porque ele está desgovernado. E aqui diz, porque necessitais de paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Por quê? Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Jesus vem. Não importa a tua luta, Jesus vem. Não importa se a sua vida está tranquila, se você está comendo e bebendo do melhor, ou se a sua vida está atribulada e você não tem o que comer, isso não influencia, porque Jesus vem. A verdade é que Jesus vem, independente do que a gente esteja vivendo. Tá bom? Glória a Deus. Tá ruim? Glória a Deus. Porque Jesus vem buscar a sua igreja. Um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Eu falei uma passagem uns dias atrás, que eu fiquei até pensando depois naquilo que eu mesmo disse. Se nós pegarmos Mateus 24, no começo, fala sobre um período de tribulação ali, né, do que antecede a manifestação do anticristo, pestes, terremoto, guerra, rumores de guerra. Aí depois disso vem um período que, biblicamente falando, parece que está tudo tranquilo, quando Jesus cita os tempos de Noé. Não é assim? Olha, porque a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. O que a sociedade almeja hoje? Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo tempo de peste, não é? Estamos sofrendo aí terremotos por toda a parte do mundo, não aqui diretamente, mas em vários lugares do mundo. Guerras, rumores de guerras, todo tempo, todo dia. Pestes. Esse vírus, essa praga. O que todo mundo quer hoje é que a vida volte ao normal, não é isso? Qualquer pessoa que você conversa, o que você quer? Olha, eu não vejo a hora das coisas voltarem ao normal. Não aguento mais ficar em casa, não aguento mais usar máscara, não aguento mais passar álcool na mão, não aguento mais não poder abraçar, não poder beijar meus parentes, meus filhos, meus amigos. Todo mundo quer que a vida volte ao normal. E no texto de Mateus diz que quando todos viviam esse normal, o que aconteceu? O dilúvio veio. E isso é uma tipificação da vinda de Jesus. E aqui nós estamos lendo, porque mais um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Aí aqui, para a gente concluir, tem só mais uns minutinhos, nós vamos cantar um hino ainda. Chega uma parte interessante dessa passagem.
Aqui nós observamos um diálogo, não é? Podemos dizer assim, entre o escritor aos Hebreus e o Espírito Santo. Porque no versículo 38 e no versículo 39, é como se o Espírito Santo agora dissesse, veja, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que é recuar? Voltar atrás. Depois de todas essas lições de não rejeitar a confiança, de ser paciente para fazer a vontade de Deus, para depois alcançar a promessa, por quê? Porque nós sabemos que Jesus em breve vem, mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ele conclui, vocês precisam aprender a viver pela fé, mas o justo viverá pela fé. É o trabalhar de Deus nas nossas vidas, irmãos, nos ensinar a viver pela fé. O que é viver pela fé? Então quer dizer que amanhã eu não trabalho, não faço mais nada e Deus vai jogar tudo na minha cabeça porque eu creio? Não. É eu sair para fazer a minha parte e crer que Deus é comigo para abençoar a obra das minhas mãos, para me prosperar, para que eu tenha condição de comprar o alimento, que Deus possa prover o alimento através do meu trabalho, porque muitas vezes o alimento vem em forma de trabalho, como foi o caso do maná. O povo comendo tinha que trabalhar na época do maná. Como eu falei, maná não caía pronto. Tinha que trabalhar, pôr a mão na massa, arregaçar as mangas, levantar cedo e a luta. O justo viverá da fé. A minha vida agora ela é pautada em Deus. A minha vida agora, eu sei que Deus ele cuida de mim, ele me assiste nas minhas necessidades e Ele é meu provedor. E aqui é como se o Espírito Santo dissesse, o justo viverá da fé, e se ele recuar, o justo, se ele recuar, se ele voltar para trás, se ele não perseverar, se ele pensar em desistir, se ele deixar de crer, se ele deixar de ser paciente, e se ele deixar de ser perseverante, a minha alma não tem prazer nele. Jesus não usou um termo parecido quando ele diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus? Aquele que começou a trabalhar, por que pôr a mão no arado? Por que não pôr a mão na Mercedes? Por que não pôr a mão na chave da casa da praia? Como alguns pregam por aí. Não, aquele que põe a mão no arado. Já viu quem trabalha com arado, quem trabalha no campo? Você já pegou na mão de quem trabalha com enxada? Minha mãe, ela tinha um tio que já faleceu. Você pegava na mão dele assim, os parentes dela lá em Minas, que estavam acostumados a trabalhar com enxada. A mão dessas pessoas grossa, cheia de calo, rústica. Nossas mãos hoje, perto da deles, parece mão de, como diz, mão de moça, né? Porque trabalhar no arado não é brincadeira. Tem luta, tem dificuldade, tem sol escaldante nas costas, tem chuva que cai na cabeça, tem praga de bicho, de gafanhoto, de não sei o que vem comer a plantação, e o camarada tem que estar lá o tempo todo, e tira o mato que quer crescer em volta, tudo isso para colher um resultado. E Deus assemelha isso à nossa obra aqui, em prol do reino. Quando você pôr a mão na enxada para trabalhar em prol do reino, vão ter lutas, vão ter perseguições, vão ter situações adversas. E se você voltar para trás, se você abandonar a enxada, você não é digno do reino. E aqui o Espírito Santo está dizendo, a minha alma não tem prazer nele. Mas entra aqui uma resposta ao escritor, não é? Onde ele diz assim, dentro dessa conjectura, desse diálogo que nós estamos interpretando aqui, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Porque retirar é perdição. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós somos aqueles que se tiver bom nós estamos indo, se tiver ruim nós também continuamos indo. Se não tiver bom nós estamos dando glória a Deus, se tiver bom a gente também dá glória a Deus. Se tiver com a barriga cheia, é glória a Deus e aleluia.
Se não comeu hoje, também é glória a Deus e aleluia, porque amanhã é outro dia. Amanhã é um novo dia. Tem um hino que diz, né? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Nunca houve uma noite tão densa que ela pudesse segurar o brilho do sol do dia seguinte. Ou seja, períodos ruins passam. Períodos ruins, quando o sol raia, são dissipados. O que é trevas? Qual é a definição para trevas? Ausência de luz. Se você clicar no interruptor ali e tirar a luz, vira treva. Mas a hora que você aperta o botão do interruptor e a luz acende, cadê a treva? Foi embora. Não fica, não permanece. Não tem como a treva querer ficar onde tem luz. Então é questão de que nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem. É você crer até o fim. Porque se você crer até o fim, você vai chegar a um ponto e vai poder falar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí sabe o que Deus faz diante disso? Ele te recebe com uma coroa que Ele já tem preparada para mim e para você. Para aqueles que perseveraram, para aquele que não desistiu. Em meio às dificuldades, em meio aos ventos, às tempestades da vida, continuamos firmes confiando no Senhor. E nós seremos recompensados por tudo isso, pelo próprio Deus. Amém? Fica essa palavra de motivação. Você pode desistir de uma resposta do WhatsApp que não tem importância para a tua vida, mas jamais desista de Deus, porque Ele não desiste de você. Amém? Vamos louvar a Deus com mais um hino, então? Terminando esse louvor, nós estaremos orando para ir embora. Hino de número 141, 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre
Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus agradecendo. Domingo nós teremos o culto, tá? A partir das 18 horas, mesmo sistema que estamos fazendo. As irmãs do círculo de oração, quando chegarem, sente este lado da igreja, a partir dos primeiros bancos. Os jovens sentem desse lado de cá, também a partir dos primeiros bancos. E os visitantes vão estar sentando mais profundo. A gente mantendo esse formato, distanciamento, máscara, tudo como nós estamos fazendo. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse momento que passamos aqui na Tua casa. Te agradecemos pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos nos nossos propósitos, naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Possamos também perseverar em conhecer-te, Senhor. Possamos perseverar em clamar a Ti, ó Deus. A Tua palavra nos diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ajuda, Senhor, que possamos descobrir esses mistérios, buscando a Ti a cada dia. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, leva o Teu povo agora na Tua paz. Guarda, Senhor, livra de todo mal, dá um fim de semana abençoado para cada um e que o Teu nome continue sendo glorificado neste lugar. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Digamos, amém.